E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fã de Mario e hoje eu trago mais uma review do anime Pokémon Journeys para vocês. E dessa vez é o episódio que o Ash finalmente vai para a batalha, o episódio 118. Intitulado Ash vai para a batalha vs Steven. Vamos lá. Bem, finalmente o Ash vai batalhar e o episódio decepcionou. O Ash ganhou. Graças a Deus, é o que a gente queria, né? Mas a execução da batalha contra o Steven não foi tão bem feita, na minha opinião. Tiveram algumas escolhas de roteiro um pouco estranhas. Primeiro, o Ash mandou o Dracovish dele. E, mano, o problema é ele ter mandado o Dracovish, porque ele praticamente nem treinou o Dracovish nesse anime. Então foi uma escolha muito aleatória. O que foi legal é que foi contra o Metagross normal do Steven, Shine, né? E teve uma hora que o Ash bloqueou um golpe do Agility lá e aí ele lembrou do treinamento que ele fez com o Paul, né? Que tava treinando ele. Esse foi um momento ápice do episódio porque mostrou que o treinamento que ele fez com o Paul foi relevante. Mas aí o episódio só começa a decair. Depois de levar esse counter, o Steven resolve trocar de Pokémon pro Agron. E cara, ele derrubou o Dracovish tão facilmente, sério, foi muito estranho. E o pior, o Dracovish levantou e parecia poder continuar a batalhar. Mas do nada ele caiu. Então tipo, só serviu pra fazer o counter com o Mega Metagross lá. E lembrar do treinamento e tal. Mas aí ele caiu, já perdemos o Dracovish que não fez quase nada, praticamente quase não infligiu dano. Só tinha levado um Psyche antes, mas ele meio que tinha contra-atacado, parece que ele não levou muito dano. Então não achei muito justificável. Bom, aí o Steven fez o discurso dele, né? Que por mais que ele seja o mais forte da região de Hoenn, ele quer ganhar o torneio pra ser o mais forte e tal. Legal. E aí fez as aparições, né? Apareceu o pessoal de Hoenn. Com exceção da Mei e do Max, é claro, né? Porque não apareceram, infelizmente, nessa temporada. Acho que por questões do... Ou eles estão guardando pra alguma coisa especial, ou por causa da voz da Mei, que original no Japão, parece que ela não pode trabalhar. E na cultura japonesa, eles têm um respeito maior por dubladores, ao ponto de nem botar no produto, dependendo do que aconteceu com eles. Bom, eu só espero que os dois voltem, né, mano? São um dos meus personagens favoritos do anime Pokémon. Sim, eu acho o Max legal. Quer dizer, nem tanto, mas eu não acho ele tão ruim assim. Eu acho o personagem interessante. Espero que esses dois voltem. Bom, ok, foram as aparições desse episódio. Também foi uma coisa interessante, é que a equipe Rocket ainda parece estar de certa forma torcendo pro pirralho, entre aspas, né? E a Jessie pareceu ficar brava quando ele perdeu o Dracovish. Eles estavam... E a equipe Rocket por si estava animada de ver a batalha. Tava bem legal de se ver. Bem, e aí continuou, Ash mandou o Gengar, que deu um trabalho pro Agron assim, mas o Agron também tava dando um bom trabalho e o Ash tava tipo, nossa, ele não cai. O Gengar usou o Will-O-Wisp, né, pra causar queimadura e mostrou lá a casa do Ash, né? Com a mãe, o professor Carvalho, os Pokémons todos assistindo na TV, o que foi bem legal. E os Pokémon de fogo felizes que o Gengar usou o golpe de fogo para causar queimadura no Agron e prejudicá-lo. E aí mesmo depois de vários golpes o Ash ficou tipo, nossa, ele ainda não caiu. E aí ele resolveu cair, então tipo, outra escolha meio aleatória, era pra ser aquela parte lá, nossa, esse bicho não cai não, aí ele, só pra ele cair depois, sabe? Não faz muito sentido esse tipo de escrita, na minha opinião. Ele caiu e nem foi pelo golpe do Gengar diretamente, foi pelo dano da queimadura que tava dando toda hora. Pelo menos o anime tá tentando ser um pouco mais fiel ao jogo, né? Então o Agron caiu, conveniente, logo depois do Ash falar. E aí o Steven mandou a Cradle dele. E aí foi a parte mais interessante, foi uma batalha muito mais interessante. Que o Cradle ele praticamente não levava dano, ficava se recuperando. E uma hora ele pegou o Gengar lá, ia dar um mega golpe nele. E aí o Ash deu uma das suas artimanhas que te faz pensar, esse é o Ash, esse é o Satoshi. Onde ele mandou
o Gengar utilizar o Dazzling Gleam e com um choque de ataques, né, em vez dos dois serem nocauteados de forma meio clichê, o Gengar escapou. Foi interessante, foi aquele momento Ash lá, foi top. Mas, tipo, logo depois disso, o Credilli usou um golpe, acertou o Gengar e ele caiu. Então, tipo, pra que todo esse clímax dele ter desviado e tal, essa batalha longa pra caramba, só pra chegar lá e levar um golpe depois e desmaiar? Pra mim não faz muito sentido, entendeu? Esse episódio teve essas gafes meio estranhas, sabe? Ah, ele não cai, aí ele cai. É tipo, o Ashman do Dragovich, ele cai facilmente também. Teve todo aquele negócio, nossa, obrigado, Paul, você me ajudou no treinamento, só pra ele cair depois. Sabe, tem essas coisas, então foi bem estranho todo o choque de ataque pro Gengar levar só um golpe depois e cair. Tipo, deveria, mesmo se ele fosse perder, deveria pelo menos durar um pouco mais de tempo, eu acho. Mas eles pelo menos estão usando o tempo dos episódios de forma melhor, eu acho, comparado à primeira batalha, mas ainda assim tava deixando a desejar. Bom, e outra coisa interessante que eu comentei é que a Iris estava na plateia. A Iris tá com as roupas clássicas dela, o Hop ficou surpreso de ver a Iris lá, aí falou que ela é igual o Ash, né? Que ela quer sentir o calor, quer ficar lá dentro com os campeões, ela quer ficar junto. E ela vai servir, né, como uma comentarista para acompanhar o Go e o Hop. É uma escolha interessante. E é legal ver que a Iris voltou ao normal, tá toda animada e vai torcer pro Ash, né? É bem legal ver essa personagem e como ela evoluiu, mesmo depois da perda dela, né? Que ela ficou bem triste, como a gente disse no episódio passado. Mas então, continuando com a batalha, e aí vai Pikachu, derrota Cradle e tal. E aí o Steve manda o Metagross de novo, Mega evolui ele. E aí vem a parte mais uau do episódio. O Mega Metagross, por ser extremamente inteligente, esse tipo psíquico e tal, ele consegue prever os movimentos do Pikachu e desvia de tudo. E pra piorar, ele acerta um dos golpes mais fortes nele, umas 2 vezes, se eu não me engano. E aí você fica tipo, como o Ash vai escapar dessa? Aí você fica... O Ash vai pensar numas coisas, uns paranauê doido pra acertar o Metagross e tal. Mas eu acho que a batalha foi preguiçosa, porque aí ele usou o Z-Move extremamente apelão dele, que é tão apelão que até um Pokémon com a habilidade de absorver eletricidade não consegue absorver. Tão apelão que derrotou um Tapu Koko enquanto ele usava o seu Z-Move, que deve ser praticamente o Z-Move mais poderoso de todos, alguma coisa assim. Enfim, ele usou. E aí, por incrível que pareça, até disso o Mega Metagross desviou. Aí eu fiquei tipo, ah não, velho. Mas aí o Pikachu conseguiu controlar os raios dele e acertar o Metagross. Uma parte só dele. E aí o Metagross caiu no chão. Aí eu fiquei tipo, nossa, mas por ele ter desviado do impacto maior, não deve ter dado tanto dano assim. E aí o Pikachu mandou um Aerodeu da vida e derrotou facilmente o Metagross. Tipo, pra que fazer ele desviar? Ficou tão estranho fazer o raio. Tudo bem que eu acho que o Pikachu realmente consegue controlar os raios, mas ficou tão estranha essa decisão que eu fiquei tipo, ué. O impacto não parece que foi suficiente pra me convencer que o Metagross foi derrotado, sabe? Tão facilmente. Conseguiu acertar e o Pikachu conseguiu só um Aerodeu. E essa é a questão. Ah, mas o Pikachu é um Grass Cannon da vida. Ele leva muito... Ele leva pouco dano, mas ele consegue derrotar em poucos golpes em troca. E eu concordo, e a batalha que melhor representou isso foi o Tapu Koko versus o Pikachu. Porque no Tapu Koko versus o Pikachu praticamente não foi atingido. E a batalha se resolveu sobre isso, o Pikachu não ser atingido de jeito nenhum para evitar um nocaute, enquanto ele consegue acertar e nocautear. Essa batalha fez o contrário praticamente, o Pikachu levou uns golpes muito cabuloso. E ele ficou ele ficou bom, né? Tipo, de boa, assim, tava doendo, mas aí ele conseguiu acertar poucos golpes. Mas ficou meio estranho, porque os golpes que ele levou foram muito, tipo, uau. Sabe, um Pokémon que deveria aguentar mais como o Dracovish não aguentou, e o Pikachu que não deveria aguentou. Então, tô feliz que o Ash ganhou, mas eu acho que a execução dessa batalha foi meio meh.
Mas foi legal, o Steven falou a frase lá, igual dos jogos, depois que você vira campeão. Foi muito legal ver. Mas assim, realmente tem essas gafes. Então foi legal, já dei todos os comentários. E aí depois foi anunciado que ia ser episódio da Corrado e da Eve. Tipo, por quê? E aí depois de 2 semanas seguidas com o episódio da Corrado e da Eve ia ter um episódio de análise das batalhas e dos participantes. Aí eu fiquei tipo, uau. E aí demorou bastante pra gente receber o começo das semifinais, né? Mas então é isso. O que você achou dessa batalha? Eu tô um pouco atrasado ainda, mas eu vou fazer a review dos outros episódios, vou assistir e fazer. E mesmo com o delay, né, de episódio, eu ainda não consegui voltar aqui. Mas eu agradeço por tudo. Obrigado por assistir até aqui e ouvir minhas considerações. O que você achou? Deixa nos comentários. Se puder dar o like, o joinha e se inscrever pra me ajudar, eu ficaria grato. Bom, então é isso. Fiquem com Deus e fã de Mario desligou.